Olá, turma. Boa tarde. Em nome da Fraternidade Rosa Cruz, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Temos a participação dos centros de São Pedro e Porto Ferreira. Astrologia Rosa Cruz, aula número 18, dando sequência ao tema Conhecer e Saber, parte 10. Na reunião de hoje, vamos analisar o signo de Virgem. O signo de Virgem, como nós sabemos, ele está na sequência do zodíaco Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem. Já percorremos esses três primeiros, começamos a subir em Câncer, pegamos o movimento ascensional em Leão. Em Virgem, o movimento começa a ficar vertical. Quando cruzamos Virgem com Libra, fica completamente verticalizado, portanto, é uma passagem difícil de realizar. Estamos saindo do campo das hipóteses geminianas e caminhando para o mundo das teses sagitarianas. Agora vamos examinar então esse signo curioso de terra, mutável e feminino, que tem dentro de si a necessidade de encontrar a perfeição da natureza. Então o signo de Virgem, ele é extremamente exigente. Tudo aquilo que não é simétrico, estético, amável, que se encaixa perfeitamente dentro do contexto, isso atinge violentamente o sistema nervoso de uma pessoa que tem o signo de Virgem forte, porque elas se desestabilizam diante das imperfeições. Elas são intolerantes com o erro. Esse é o maior problema desse signo, a intolerância. Mas, do ponto de vista do nosso tema, que é conhecer e saber, o signo de Virgem realça a importância das escolas. Por quê? Porque as escolas organizam, arquivam, sistematizam e transmitem o conhecimento. Então elas têm um papel fundamental para manter esse movimento do conhecimento que foi acumulado no passado e garantir que ele se perpetue para gerações futuras. As escolas, as academias têm essa finalidade também. Então, o signo de Virgem implica numa coordenada programação dos afazeres humanos, todos, objetivando funcionalidade. O que é funcionalidade? Atingir o objetivo da forma mais rápida e que mais eficaz, ou seja, uma garantia que vai dar certo. Regras e técnicas eficientes. Orientação nos estudos e nas pesquisas. Logística operacional e excelência no trabalho. Todos esses elementos, todo esse escopo de qualidades são inerentes aos signos de Virgem. Por isso que o signo de Virgem é estressado, porque ele tem que zelar por muita coisa acaba dependendo dele para dar certo. Por isso que geralmente o signo de Virgem tem dificuldade de lidar com funcionários, porque para o signo de Virgem todos os funcionários são incompetentes. Já a princípio, ele já parte desse princípio. As escolas fornecem os primeiros degraus que norteiam a alma buscadora. Por isso que uma escola, por exemplo, como a Rosa Cruz, é uma escola preparatória. Quem entra na escola Rosa Cruz busca a iniciação, mas você não compra a iniciação. Não é algo negociável. Você tem que preparar. E na escola Rosa Cruz, o primeiro passo é trabalhar o teu caráter. Enquanto você tiver um caráter deformado, complexo, enquanto você não for honesto com você mesmo, com a sua consciência,
você está desencaminhado. Então, o primeiro passo, ou um dos primeiros passos, é corrigir as deformações de caráter, se possível. O que caracteriza um verdadeiro estudante? A fome de conhecimento. Se você não tiver fome de conhecimento, nada vai mudar. É essa fome que gera esse movimento em busca de. E a escola, na medida que você mostra que tem bastante apetite, ela te fornece uma metodologia e começa a ordenar o teu pensamento com rituais, lições, seminários, literatura, meditação. A razão científica. Platão foi, que a gente sabe, um dos primeiros filósofos que procura pensar o pensamento. Por isso que ele menciona muito Sócrates, que foi, de certa forma, seu mestre. Mas Platão foi muito habilidoso do ponto de vista literário, porque os diálogos de Platão são maravilhosos, mas diálogo é um exercício literário. Aristóteles foi também, a gente não sabe se foi o primeiro, mas historicamente que chegou até nós, é um dos primeiros a tentar nos mostrar como é que você pode dar um formato lógico para vários níveis e várias modalidades de conhecimento. Então, Aristóteles é um modelo que fundamentou toda a evolução filosófica e científica da civilização ocidental. Então, ele é extremamente importante. Então, quando a gente fala de tratado, é isso. É procurar dar consistência, solidez, estrutura lógica para o conhecimento. Isso é um trabalho virginiano. Então, no zodíaco, nós temos os dois signos regidos por Mercúrio, Gêmeos, elemento ar, Virgem, elemento terra. Mas ambos são mutáveis, curiosamente. Em Gêmeos, Mercúrio ele fica mais polivalente, ciscador. Ele não tem muito critério de valor. Tudo é bem-vindo, tudo é válido. Ele tem a habilidade de aprender com todo tipo de experiência. Ele é muito eclético, Gêmeos. Mas, por ser muito eclético, ele passa a ser também especulativo. Não tem muita direção. Direção quem vai dar é Sagitário, signo oposto. Então o Mercúrio de Virgem, ele retifica, ele elimina aquilo que, vamos dizer, é supérfluo, ele retifica os rumos especulativos do Mercúrio geminiano. Então aqui há uma certa filtragem. O filtro de Virgem retira aquilo que é secundário, que é supérfluo, que não é tão importante. Para isso, exige um exercício mental e espiritual. Por que é mental e espiritual? Porque o signo oposto à Virgem é Peixes. Peixes é um signo de natureza estritamente espiritual. E quando nós trabalhamos o signo de Virgem, por reflexo, porque é um reflexo complementar, nós também trabalhamos o signo de Peixes. E para o signo de Virgem é muito importante desenvolver o poder de concentração e o poder de observação, para recolher a maior quantidade de detalhes importantes e indispensáveis. Então,
O signo de Virgem, ele é um relógio, ele é um cronômetro ambulante. E ele tem esse olhar de gato, de raposa, de predador, em busca daquele pedacinho, daquela poeirinha que está naquele cantinho e ninguém está vendo. Ele quer todas as chaves para abrir todas as portas, principalmente as portas da mente. Depuração do pensamento e desenvolver, então, um raciocínio cristalino, puro. Então, o signo de Virgem tem que fazer uma seleção de conteúdos, só os conteúdos relevantes e que apresentam consistência. Ele desenvolve normas e critérios de verificação e validação, é o que a ciência faz. O conhecimento submetido a exames e experimentações. Anjo bom, por favor. Quando minha mente fica muito científica, eu posso correr o risco de me afastar do mundo espiritual? Sabe que tem uma frase que atribuem a Louis Pasteur, né? Que é um pensador que, para quem o método científico foi muito valioso, né? E dizem que ele fala assim, pouca ciência afasta de Deus, muita ciência aproxima de Deus. Então o cientista, pensador médio, dentro do pensamento cético e do método científico como ele se compõe, naturalmente, pela forma de validar um pensamento dentro do método científico, conforme Karl Popper, e o seu critério da falseabilidade, ele é impermeável à possibilidade do espiritual. Ele é impermeável a um pensamento da existência de uma ciência oculta. Então, num primeiro momento, num olhar superficial, o que você fala é absolutamente verdadeiro. Mas o cientista deveria ser essa pessoa que tem essa sede, essa fome pelo conhecimento. Então, mais do que essa pessoa que busca certezas, como o método científico hoje se compõe, ele deveria ser essa pessoa do não saber, do filtro para que o novo apareça, e não o catedrático que, baseado nos seus pressupostos, não admite que o pensador traga o novo para dentro da universidade. Quando o cientista alcança essa envergadura e ele pode proferir da forma como o Pasteur fala, que muita ciência aproxima de Deus, ele transcendeu a ciência e levou a ciência à sua melhor vibração. Porque então a ciência pode ser essa ferramenta de entendimento dos mundos mais densos e de como ele se configura. Mas ela deixa de ser, por outro lado, isso que hoje ela é, uma ferramenta de aprisionamento na matéria. Então você vê, tudo é possível, mas depende da leveza desse ser. Né? Olha que delicadeza, né? Porque hoje, para poder falar daquilo que a ciência não dá conta, a gente traça e nomeia a ciência de ciência oculta. O próprio Rudolf Steiner tem a sua obra A Ciência Oculta, a Fisiologia Oculta. Né? E ele tem uma obra ainda mais interessante, onde ele vai discutir a questão da verdade e qual que é o ponto a partir de onde a ciência convencional, a ciência racionalista, a ciência método científico popperiano, a ciência kantiana, encontra os seus limites para que nós, voluntariamente, abramos a porta e adentremos essa realidade de uma ciência de outra qualidade, de uma ciência oculta, de uma ciência onde a astrologia é composta, né, como uma qualidade, uma linguagem que nos permite saber. E nessa obra, que vale a pena dar uma olhada, eventualmente, A Filosofia da Liberdade, ele vai conduzir, né? Você traz muito bem que liberdade e pensamento, eles têm uma relação de intimidade. Então, quando a gente adentra uma obra como A Filosofia da Liberdade, podemos chegar nesse limite onde o pensamento pode ter uma qualidade,
onde as asas de Mercúrio não foram cortadas, onde essa materialidade, essa consistência, esse discernimento ainda existe, mas onde a gente possa olhar num mundo menos pronto, menos formatado. Né? Então, o anjo bom, como ele vê a realidade de cima e fora do tempo, ele já mencionou Kant. Né? E Kant tinha essa preocupação da depuração do pensamento cristalino. E ele propunha, né? Ele queria desenvolver um método aonde nós pudéssemos pensar sem que a nossa subjetividade interferisse na leitura da realidade. A subjetividade existe, mas é possível, quando eu penso com liberdade, eu suspender temporariamente a subjetividade? Então, é possível colocar o pensamento em compartimentos? É possível hierarquizar a verdade? É mais verdade? É meia verdade? É inverdade? Como é que funciona a minha cabeça? Aonde eu coloco as informações? Em que gavetas? Em que arquivos? Isso é uma questão virginiana. Então, Virgem, ele busca a dose exata, nem menos, nem mais, para que a medicação seja 100% eficaz. Então, Virgem busca essa amplificação da capacidade de leitura dos fenômenos. Então, o nosso olho não é suficiente. Eu preciso desenvolver um super-olho, o telescópio, ou um olho capaz de olhar a miniatura, o microscópio. Todo esse trabalho é virginiano. Por quê? Porque eu preciso conhecer tanto o macro quanto o micro, detalhadamente. Então, o signo de Virgem, ele trabalha para estender os sentidos. Os 5 sentidos nos foram dados, mas o trabalho científico virginiano é avançar com esses sentidos, alongar esses sentidos, de forma que a abrangência deles seja cósmica. Desenvolver um tato artificial que eu pudesse tocar a Lua, por exemplo. Adestramento do aparelho cognitivo. Parar de pensar qualquer coisa a qualquer momento. Eu tenho que desenvolver um cadenciamento lógico, uma gramática, critérios de avaliação, se eu estou tendo uma iluminação ou eu estou delirando. Campos de aplicação e especialização da atividade científica, capacitação técnica, emprego pragmático do conhecimento. Ou seja, eu vou aprender para tornar esse aprendizado útil, para desenvolver aparelhos, máquinas, para tornar a minha vida mais confortável, mais produtiva. Virgem e Capricórnio têm esse programa rodando na sua alma. A vida tem que ser mais produtiva. Então, aí vem Kant de novo. Kant, como era uma pessoa extremamente religiosa, ele queria, é possível pensar sem mácula, sem poluição, um pensamento imaculado? Então, é possível uma razão pura e uma razão perfeitamente prática. Ele tinha Plutão em Virgem. Engraçado. Então, ele queria purificar o pensamento. Despoluir o intelecto. O raciocínio impecável, sem erro.
encadeamento lógico e preciso de ideias, uma articulação matemática. É como se, na medida que eu falo, eu estou desenvolvendo um teorema. Eu vou chegar até a minha tese, com toda a minha argumentação. Então, teoremas e demonstrações. Pensamento orgânico. Eu penso dentro de um corpo de conhecimentos. Então, vai totalmente contra o pensamento aleatório da subjetividade. A inteligência é quase inútil para quem não tem outras qualidades. Então, só inteligência não basta. Eu posso ser uma pessoa muito inteligente e ter mau caráter. Complica demais. Então vejam que interessante. Depois do signo de Virgem, regido por Mercúrio, vem o signo de Libra, regido por Vênus. Vamos chamar uma pessoa que é virginiana, tem Vênus em Virgem, curiosamente, e tem 3 planetas em Libra. Mercúrio, Saturno e Plutão. Maria Gabriela, vinda diretamente de Porto Ferreira, por favor, explica para a gente como é que faz essa passagem de Virgem para Libra para que o conhecimento não seja seco e frio apenas. Boa tarde a todos. Boa tarde. O que me parece, sinceramente, é que é muito fácil para nós que temos o Sol em signo de Virgem ou signo de Virgem forte, ficar preso a miudezas, né? Ficar preso a questões pequenas, arrumando o arroz no prato, né? Os quadros na parede, andando sem pisar nas marcas das linhas do chão. Isso tudo é esse Virgem sem muita destreza, sem estar muito ligado ao outro. Quando a gente se liga ao outro, a gente começa a falar, bom, isso tem que ter uma prática, e a prática tem que ser organizada. Então, você faz pelos outros, você não faz para si, né? Então, o signo de Virgem toma uma outra perspectiva, é como se ele auxiliasse Libra, auxiliasse o outro, estivesse nessa tendência de alcançar uma perfeição do outro. Eu vejo assim, o Libra estabelece sempre relações. E apesar de eu ter Saturno, e Saturno em conjunção Mercúrio, e também fazendo uma conjunção Plutão, eu estou sempre exigindo de mim, e talvez do outro, o melhor. E aí eu acho que a inteligência acaba se tornando fecunda, porque senão ela fica realmente mesmo naquele método Melhor Impossível, do filme Melhor Impossível, né? Fica só nele. Ele precisa ir para o outro para aquilo se torne fecundo. Outro filme que eu acho bastante interessante é aquele filme The Best Offer, ou A Melhor Oferta, que o personagem principal se chama Virgo Old Man, né? Ou seja, um virgem velho homem, talvez um virgem ascendente Capricórnio. E é bastante notável que no começo do filme ele está nele, ele só pensa nele. E aí precisa gerar um sofrimento imenso para que ele vá para o outro. E para que ele estabeleça uma relação com o outro, de verdade. Tudo bem que o filme não termina bem, mas a gente entende que talvez o bem vai estar numa outra existência, numa próxima encadernação, né? É isso. Legal, Gabi, obrigado. Antes de você estabelecer um juízo sobre a minha pessoa, esteja certo de que você é perfeito. Então, nós que gostamos de ensinar, precisamos avaliar os outros, para ver se ele pode passar de ano ou não, se ele está qualificado ou não. Você, quando vai contratar um funcionário na padaria esotérica, você precisa definir se ele está qualificado ou não. Mas você não é perfeita. Então, como é que você pode avaliar alguém não sendo perfeita, Gabi? É desafiador, como diz o Anjo Bom, para não falar complicado, mas a gente está na polaridade, né?
Estando na polaridade, tudo é raciocínio. Não é nada... Não passa muito pelo ser. Quando a gente está nessa região química do mundo físico, fazendo atividades funcionais, a gente acaba estabelecendo regras e ordenamentos muito grosseiros, né? O perfeito, né? É o feito completamente. Então, é muito difícil. Nós não deveríamos julgar em tempo algum. Só que julgar é pensar. E a gente faz isso o tempo todo, né? É pender para um lado e para o outro. E a gente tem códigos morais, a gente tem códigos éticos, a gente observa, por exemplo, o temperamento do outro, se está adequado a determinada função ou não. Então, é julgar, mas com muito respeito. E compreendendo que nós não somos nada. Eu e o outro estamos na polaridade, não estamos na unidade. Né? E faz muito sentido isso, de perceber-se imperfeito na hora de um julgamento do outro. Mas é perceber-se imperfeito o tempo todo. Nós somos todos servos inúteis. Somos menos inúteis pela graça do Pai. Legal. Eu só queria discordar um pouco da Maria Gabriela, porque também eu sou ascendente virgem, mas eu tenho 3 planetas em Leão, incluindo Júpiter. Então, eu não só julgo o outro, como eu condeno e massacro, pelo simples fato de eu ser o dono da verdade. Né? Então, eu estou credenciado para massacrar o semelhante. Tira o volume. Prosseguiremos, então, na próxima reunião, falando sobre o signo de Libra. E desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.